Salmos 31. O Salmos 31 tem 24 versículos e ele pode ser meditado em três partes. Na primeira parte, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E nessa primeira parte, o salmista nos ensina como fazer uma oração para mostrar que nós temos confiança em Deus. Os salmos, para aqueles que não sabem como orar, não sabem como conversar com Deus, são uma boa forma de aprendermos a falar com Deus. Aqui, o salmista, nos versículos 1 até o versículo 7, nos ensina como mostrar, manifestar a nossa confiança em Deus. Vamos ler aqui os versículos 1 ao versículo 7. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Então, logo no início da oração, o salmista fala: em ti, Senhor, eu confio. Ele manifesta que ele realmente tem confiança de que Deus está com ele. E ele faz um pedido logo no início da oração: nunca me deixes confundido. Se eu confio em ti, nunca me deixes ficar confuso em relação às decisões que eu preciso tomar. Livra-me pela tua justiça. Ele pede para Deus nunca deixá-lo confundido e para que Deus o livre pela justiça do próprio Deus. Quando nós manifestamos que confiamos em Deus, nós pedimos a Ele para não ficarmos confundidos e pedimos a Ele para nos livrar pela justiça dele. Ele nos livra, como por exemplo, nos faz atrasar um pouco para escaparmos de um acidente, nos faz perder um ônibus, um avião, uma carona para nos livrar de um acidente. Quando você confia em Deus e você pede para que Ele não te deixe confundido, e você pede que Ele livre a sua vida e também a sua família, muitas vezes ocorrem atrasos ou muitas vezes as pessoas chegam antes para que você receba livramentos. O versículo 1 já nos ensina que nós devemos orar apresentando-nos a Deus dizendo: eu confio em ti, Senhor. Eu peço que o Senhor não me deixe confundido. Eu peço que o Senhor me livre pela tua justiça. Só na leitura desse versículo 1, nós já vemos que quando oramos dessa forma, estamos colocando a nossa vida, a vida da nossa família, diante de Deus e estamos recebendo muitos livramentos. Só o fato de não sermos confundidos no momento em que temos que tomar decisões importantes na nossa vida, porque o Senhor nos dá o livramento, já é razão para levantarmos a mão ao céu e agradecermos. Imagina quão maravilhoso é você receber o livramento quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho para dizer: essa pessoa não é a pessoa certa para você se casar. Esse curso que você quer fazer não é o melhor diante das habilidades que você tem. Essa decisão de comprar esse carro ou de comprar essa casa não é a melhor, porque não é o momento certo ou não é a casa certa com a condição correta e adequada para você. Portanto, sempre coloque a sua confiança em Deus. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, peça isso a Deus. Livra-me pela tua justiça, peça também para que Deus te dê livramento, para que você não fique confuso em relação às decisões importantes na sua vida e para que você receba o livramento para você e para a sua família. O salmista pede isso. Versículo 2, ele faz mais pedidos para Deus na sua oração. Ele pede: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Ele pede: Deus, por favor,
preste atenção quando eu estou aqui falando com o Senhor. Que a minha oração não seja uma oração que bate no teto e que não sobe, que o Senhor não responde e inclina para mim os teus ouvidos. Quando o salmista pede isso, ele está mostrando humildade, ele está mostrando quem sou eu diante do Deus grande, poderoso, para que ele ouça a minha oração. Então, ele está suplicando, se colocando como alguém que reconhece o seu limite, reconhece a soberania, a majestade, a grandeza de Deus. Então ele fala: inclina para mim os teus ouvidos. É como se ele dissesse: por favor, ouça o que eu estou pedindo, ouça a minha oração, que ela realmente seja ouvida, que o Senhor esteja como aquele que escuta o que eu lhe peço. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Ele mostra que ele reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade. E ele fala para Deus ser a firme rocha dele, uma casa fortíssima que lhe dê salvação. Quantas vezes nós queremos confiar na força do nosso braço, queremos dizer: eu vou lá e vou resolver e vou fazer, e muitas vezes fracassamos, porque não olhamos bem o que estava diante de nós. Mas aquele que confia no Senhor, que pede para que o Senhor não lhe deixe confundido, pede para que o Senhor lhe dê o livramento e age com humildade, pedindo que Deus lhe ouça, pedindo que Deus seja a sua rocha, a sua casa forte, esse tem resultados favoráveis, positivos, porque Deus conhece todas as coisas. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito: confia ao Senhor os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você coloca os teus planos na mão de Deus e pede que Ele lhe oriente, Ele coloca os pensamentos certos para que você consiga trilhar o caminho correto e não seja confundido e para que você receba os livramentos. Agora no versículo 3, ele fala o porquê que ele pede para Deus ouvi-lo e para que Deus seja a sua firme rocha e a casa fortíssima. Ele fala: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Ele mostra, ele fala que ele tem a sua confiança absolutamente em Deus. Muitas pessoas dizem o nome de Deus, vão às igrejas, carregam uma Bíblia, mas na hora de tomar a decisão, muitas vezes quando elas são orientadas a não fazerem alguma coisa pelo pastor, por uma pessoa mais velha, por uma pessoa que tem mais experiência, elas dizem, porque querem fazer a vontade delas naquele ponto específico, deve estar enganado. Muitos jovens, quando ficam ligados à aparência de uma outra pessoa e querem, porque estão apaixonados, se casar com aquela pessoa, ignorar o conselho, o desprezo, querem desprezar a orientação que estão recebendo. Porque naquele momento dizem: nesse caso ele está errado, nesse caso eu sei o que estou fazendo. Então tomam a decisão errada e tropeçam porque resolveram ignorar uma vez o conselho. Outras pessoas ignoram o conselho na hora de fazer um financiamento. Esquecem de ver o tempo, a circunstância, não pedem a confirmação para Deus, estão emocionadas, elas querem demais aquele carro, aquela casa e querem comprar aquela coisa e acabam se endividando e depois são prejudicadas, têm que devolver o bem, se não perdem para um leilão e depois ficam prejudicadas. Eu estou aqui
dando alguns exemplos práticos que acontecem diariamente na vida das pessoas que querem seguir a Deus, mas não querem ouvir toda a recomendação de Deus. Muitas vezes a pessoa esquece de ter o Senhor como a sua rocha e a sua fortaleza, trazendo amigos para a sua casa. Muitas mulheres perderam o esposo porque não ouviram a recomendação daquela irmã mais velha que olhou para aquela amiga que era muito amiga, que ficava o tempo todo na casa da irmã e que depois tomou o esposo da irmã. Muitos homens não prestam atenção com relação aos amigos, o amigo que fica o tempo todo frequentando a sua casa. Vocês precisam prestar atenção quando recebem um conselho, uma orientação de alguém que está mais velho, que tem mais experiência, que está sendo guiado por Deus para te dar uma orientação. Aqui no versículo 3, o salmista fala: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Ele tem a confiança totalmente em Deus. Ele está totalmente confiante em Deus. Ele realmente presta atenção na sua vida, no que ele faz, para que ele não tropece. E ele pede para que Deus continue sendo a sua rocha e a sua fortaleza, por amor do nome do próprio Deus. O salmista aqui está mostrando uma coisa para nós. Deus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, quando nós pedimos a ele para ser a nossa rocha e a nossa fortaleza. Mas ele é uma rocha e ele é uma fortaleza porque ele próprio, como Deus, ele é na sua essência poderoso, forte e apto para nos guiar e para nos encaminhar. No versículo 3, o salmista está dizendo: eu reconheço que quando eu coloco a minha confiança no Senhor como a minha rocha e como a minha fortaleza, o Senhor é uma rocha. O Senhor é o dono da sabedoria. O Senhor tem toda a força e é uma fortaleza. Então, eu peço que o Senhor, que é tudo isso, manifeste a tua glória e por amor do seu nome, porque o Senhor, Deus é amor, tenha misericórdia e me guie e me encaminhe. No versículo 4 ele fala assim: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Versículos 4 e 5 nos mostram que o salmista está passando por uma situação em que ele percebe que existem pessoas armando ciladas para ele. Muitas vezes você sabe que as pessoas no seu trabalho, que os teus vizinhos estão armando ciladas para você. Então o salmista aqui, ele sabe que a melhor coisa a se fazer diante do inimigo é pedir a Deus para que Deus guarde da rede que foi armada e que está em oculto. E ele coloca o espírito dele, ele fala: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ele sabe que a alma dele deve estar com Deus, então ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele entregou a vida dele para Deus. Ele disse: o meu espírito é do Senhor. Por quê? Porque tu me remiste, ou seja, porque o Senhor me perdoou. Remir é perdoar, é limpar, porque foi o Senhor que me limpou, porque o Senhor é o Deus da verdade, porque o Senhor me revelou o que é o correto, o que é o certo, o que é o verdadeiro. Por isso que o Senhor me limpou. Como que Deus nos limpa? Ele nos fala que a inveja é pecado, a trapaça é pecado, a desonestidade é pecado,
a prostituição, o adultério, a fornicação são pecado, a mentira é pecado. Quando Deus nos fala que essas coisas são pecado e pecado significa algo errado, nós temos a chance de conhecer o que é a verdade. E quando eu entrego o meu espírito para Deus, eu faço o que é a verdade que Deus traz como revelação e eu recebo o perdão. E no versículo 6 ele fala: eu aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Ele está dizendo que ele não anda com as pessoas que ficam mergulhadas em vaidades, em mentiras, apegadas às coisas terrenas, que não estão preocupadas com o céu, que não estão preocupadas em fazer a coisa certa. Eu aborreço aqueles que se entregam para vaidades enganosas. Essa é a postura que aquele que entregou a sua vida para Deus deve tomar. Quem realmente entregou a sua vida para Deus não vai andar com aquele amigo, com aquela amiga que vive na bebedeira, na balada, na festa, ou que vive mergulhado na prostituição, no adultério, ou que gasta o seu tempo assistindo programas de televisão sem gerar riqueza, procurar novas habilidades, buscar edificação para a sua vida. Aqueles que se entregam para Deus vão dedicar a sua vida a fazerem coisas que edificam as pessoas e que colaboram com o reino de Deus. Para aqueles que encomendam o Espírito para Deus, não é trabalhoso despertar cedo aos domingos para participar da escola bíblica para obter conhecimento a respeito de Deus. Aqueles que encomendam o Espírito para Deus realmente estão dedicados e comprometidos em saber mais a respeito de Deus, para poderem fazer cada vez mais a vontade de Deus para agradar a Deus. Não vão gastar o seu tempo em rodas de conversa fofocando a respeito da vida alheia, porque estão comprometidos em edificar pessoas e realizar visitas para aqueles que estão abatidos, hospitalizados, nos presídios, fazendo diferença na terra, porque estão de fato comprometidos com o reino de Deus. No versículo 7, ele fala: eu me alegrarei e me regozijarei. O que é regozijar? É ter um gozo de novo. Então ele fala: eu me alegrarei, eu ficarei alegre uma vez e me regozijarei, ou seja, e eu ficarei alegre duas vezes. Na tua benignidade, eu vou ficar alegre diante da bondade de Deus e eu vou ficar regozijado, ou seja, eu vou ter um novo gozo. Eu vou ficar mais uma vez alegre diante da bondade de Deus, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. O salmista fala que Deus o visitou. Ele sentiu, ele percebeu, ele recebeu a confirmação de que Deus considerou a sua angústia, que Deus recebeu a sua alma, que Deus deu conforto para ele. Então ele agradece a Deus, dizendo que vale a pena confiar em Deus. Essa é a primeira parte do Salmo 31, dos versículos 1 até o versículo 7. Nós vemos aqui um salmista que confia em Deus e que, para não ser confundido, ele coloca todas as suas causas diante de Deus. E ele pede pelo livramento de Deus, que Deus lhe escute, que Deus lhe seja rocha, que Deus o livre das redes dos seus inimigos e que ele entregue o espírito dele para Deus, para fazer a vontade de Deus, e ele aborrece as vaidades enganosas e tem a sua alegria completamente na bondade de Deus, porque Deus escutou
a sua aflição e respondeu na sua angústia. A segunda parte do Salmos 31 vai dos versículos 8 até o versículo 18. Nessa parte, o salmista mostra que Deus sempre nos protege e nos guarda de todas as estratégias e de todas as ações dos nossos inimigos. Muitas vezes você está seguindo a sua vida e você não imagina que só o simples fato de você fazer a coisa certa e de você estar conquistando sucesso, realização nos seus projetos, na sua família, como pai, como mãe, como um bom filho, como alguém que está fazendo o bem para as pessoas, que isso incomoda outras pessoas. Tem pessoas que ficam irrequietas quando veem que o seu vizinho fazendo bem para os outros, frutificando. Eles ficam irados quando começam a fofocar de alguém e você sai e fala: eu vou agora fazer alguma coisa na igreja, visitando pessoas que estão precisando de ajuda. Elas ficam inquietas e dizem: por que você vai ajudar os outros? Fica aqui conosco para falarmos mal dos outros, para criarmos estratégias para destruir os outros. Vem beber conosco, vem fumar conosco, vem se prostituir conosco. Por que você fica nesse caminho de Deus? Essas pessoas são inimigas, aquelas pessoas que são usadas pelo diabo. Elas querem que você seja derrotado, que você perca o seu tempo, que você não progrida e não prospere, que você fique arruinado no decurso dos anos. E o salmista aqui, nos versículos 8 até 18, ele fala que Deus dá o livramento dessas pessoas que são inimigas. Com o passar do tempo, esses inimigos criam até estratégias, espreitando o justo para que ele seja derrubado de alguma forma. Eles lançam setas, como por exemplo, aquele que está sendo fiel no seu casamento, eles dizem: você viu aquela mulher? Ela é muito bonita. Você poderia ficar com ela e trocar a sua esposa por aquela mulher que é mais nova. Eles vêm até você e dizem: você viu aquele homem? Por que você continua com o seu marido? Essas pessoas são inimigas. Elas querem ver a sua derrota, a sua desgraça. Por que você trabalha tanto? Você poderia gastar o tempo no final de semana relaxando, fazendo alguma outra coisa. São inimigos que querem que você não progrida, não prospere, não consiga resultados excelentes, que você tenha uma vida melhor. E aqui, nos versículos 8 a 18, o salmista fala sobre a questão dos inimigos. Ele fala: e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Versículo 9: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Por quê? Versículo 10: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Veja que nesses versículos o próprio salmista revela. Ele fala que eu estou angustiado, a minha alma está cansada, o meu corpo também está triste. Por quê? Por que que o salmista caiu nessa situação? No versículo 10 ele fala claramente: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha
iniquidade, e os meus ossos se consomem. Em algum momento, os inimigos dele vieram e convidaram ele para que ele se envolvesse com coisas erradas. E ele, pela decisão dele, tomou o caminho da iniquidade. Então ele começou a andar no caminho do erro. Então a tristeza se abateu sobre ele. Mas ele aqui, nós vamos ler os próximos versículos, ele vai dizer que em algum momento ele se deu conta disso. Por isso que no versículo 8 ele fala assim: não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. O salmista aqui está dizendo: o Senhor não permitiu que eu permanecesse, que eu ficasse completamente entregue para sempre no caminho do erro. Mas o Senhor me tomou com a sua força e me colocou em um lugar espaçoso. Qual é o lugar espaçoso? O lugar espaçoso é na casa de Deus. É na posição em que Deus quer que você esteja. Quando você está na posição correta, que é da parte 1 do versículo 1 até o versículo 7, como aquele que está confiando no Senhor, que está pedindo para não ser confundido, que está pedindo para que Deus te dê livramento, quando você pede para Deus inclinar os ouvidos para te escutar, quando você pede para que Deus seja a sua rocha e a sua fortaleza, quando você aborrece aqueles que andam no caminho da vaidade enganosa, e quando você entrega, se alegra no Senhor, então você está na posição em que Deus pode responder, orientar, remover a angústia e a aflição e dar a resposta certa e exata para que você esteja no lugar tranquilo. Aquele que escuta os conselhos do Senhor está num lugar espaçoso. O lugar espaçoso aqui significa um terreno de paz. Imagine um campo verdejante, muito amplo, em que você pode andar por todos os lugares em que você quiser e se deleitar de prazer de ver aqueles campos verdejantes espaçosos onde você caminha, recebendo paz, recebendo luz, recebendo felicidade. Esse é o caminho de Deus para aqueles que caminham com Deus. Aqui, nesses versículos 8 até o 18, nós lemos aqui os três primeiros, o 8, 9 e o 10, o salmista está agradecendo a Deus. Ele começa dizendo: eu agradeço porque o Senhor não me deixou ficar entregue, não me deixou ficar ali, acorrentado nas mãos do inimigo. Mas o Senhor me tirou e me colocou num lugar espaçoso. Mas eu estava nas mãos do inimigo. Eu estava passando por angústia, então eu pedi pela misericórdia do Senhor e eu ficava com tristeza. Por quê? Porque eu, pela minha decisão, eu tomei o caminho da iniquidade. Agora vamos ler os versículos 11 adiante. 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio, ou seja, eu fui a vergonha dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Esse versículo 11, por causa de todos os meus inimigos. Porque eu achava que eles eram meus amigos e eles estavam me levando por caminhos tortos, por caminhos errados, e eu não estava prestando atenção. Eles batiam nas minhas costas, me levavam para a bebedice, para a balada, para o engano, para perder o meu tempo em rodinhas de conversa que não levam a lugar nenhum, e agora eu estou em vergonha e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Veja que ele está falando a respeito de uma situação do passado. Ele ouviu os falsos amigos, que na verdade eram seus inimigos, e caiu nessa situação. Deu versículo 12.
Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. É isso que os nossos falsos amigos fazem. Eles são, na verdade, nossos inimigos. Eles batem nas nossas costas, nos levam para a balada, para a prostituição, para a trapaça, para a mentira, para a desonestidade, para as coisas erradas, para a preguiça, para a futilidade, e depois que nós tropeçamos e caímos, eles vão procurar outras vítimas para destruírem. E aí você fica como está o salmista, como o salmista fala no verso 12. Estou esquecido no coração deles, porque agora ele já estava destruído, ele já havia tropeçado, ele já havia caído, ele já estava como vergonha dos seus vizinhos. Então agora para eles já é como um morto. Aqueles que são os inimigos da nossa alma, eles vêm criando vítimas até matar. Depois que mataram a pessoa, eles vão procurar outra vítima. Então ele estava aqui, sou agora como um vaso quebrado. Versículo 13: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim e intentam tirar minha vida. É isso que eles fazem. Eles ficam murmurando, eles ficam criando situação para gerar o medo, eles se combinam. Conluiar significa criar estratégias, significa criar planos para a destruição do próximo. E eles intentam tirar a vida. Ou seja, a intenção deles é tirar a vida das suas vítimas. A vida significa o sucesso, os bons resultados. Mas o salmista, depois que passou por essa situação de vergonha, humilhação, que viu que foi esquecido desses falsos amigos, que agora ele chama de inimigos, porque agora que o salmista está escrevendo o texto, ele sabe que na verdade eles eram inimigos dele. Ele em algum momento se deu conta, então no versículo 14 ele dá uma guinada na vida dele. Ele fala no versículo 14, mas eu, quando estava como morto para eles, esquecido, como vergonha dos meus vizinhos, mas eu tomei uma decisão. Eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. O salmista aqui se lembrou de Deus. Ele se recordou que ele estava no caminho correto, que ele estava tendo bons resultados, que ele estava seguindo o seu bom casamento, o seu bom trabalho, crescendo na sua carreira, cuidando da sua saúde, melhorando a sua vida. Ele se lembrou, Deus estava comigo, agora tu és o meu Deus. Então no versículo 15 ele fala, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então ele sabe, agora eu vou seguir um novo tempo. E eu quero que Deus tome conta do meu tempo, dos meus tempos. Que agora todo o meu tempo seja realmente guiado por Deus. A melhor coisa que nós fazemos é entregar 100% da nossa vida nas mãos de Deus. Você deve começar o dia dizendo, Deus, eu quero entregar essas horas que eu vou viver hoje totalmente nas tuas mãos. Que o Senhor esteja controlando, dirigindo e guiando os meus passos e a minha vida durante todo o meu tempo. Lá no Salmos 90, no verso 12, está escrito, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Faça essa oração, pedindo que você possa contar os seus anos de vida, recebendo todos os dias e cada dia mais um coração sábio. No versículo 16 ele faz um pedido. Ele fala no 15, os meus tempos agora estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Em outras palavras, livra-me, que nunca mais eu me envolva com eles.
que nunca mais eu seja enganado por eles, que nunca mais eu caia na bobagem, na besteira de ouvir os conselhos deles, e livra-me dos meus inimigos e dos que me perseguem. Quem são as pessoas que perseguem a nós? São as pessoas que estão do nosso lado, que ficam incomodadas com o fato de fazermos as coisas corretas. Quando uma pessoa fala, por que você sempre é tão certinho? Por que você tem que visitar as pessoas que estão doentes? Por que você vai nos cultos? Por que você lê a Bíblia? Essa pessoa está te perseguindo. Ela é uma pessoa que é a sua perseguidora. Ela quer que você pare de fazer a coisa correta e que você tropece. Porque quando ela fala, pare de ler a Bíblia, esse é um livro velho, é um livro antigo, é um livro manipulado, é uma forma da igreja enganar você. A pessoa que fala para você deixar de devolver o dízimo e honrar a Deus com as suas ofertas, ela quer que você deixe de receber as bênçãos e as promessas que estão na palavra quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta e ajuda a igreja a permanecer aberta. Porque a igreja aberta é um lugar em que pessoas desamparadas, abatidas, depressivas, com problemas no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na sua saúde, possam receber orações, possam ouvir a palavra, possam ter contatos com outras pessoas e sejam salvas. Então, esses são os perseguidores. No versículo 16 ele fala: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Então ele pede, agora que ele está perseguido, envergonhado, abatido e humilhado, ele pede que Deus o restabeleça, pede que Deus volte a resplandecer o rosto sobre ele, pede que Deus o salve pelas suas misericórdias. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e córdia. Cordes, que significa coração. Então, misericórdia significa eu ver o miserável e eu estender o meu braço e colocá-lo perto do meu coração. Eu abraço o miserável. Eu pego o meu coração, que é cordes, para abraçar o miserável. Eu trago o miserável para perto do meu coração. Então, misericórdia significa dar amparo a quem é miserável, dar socorro a quem está em uma condição de miséria. Então, o que o salmista está pedindo é que Deus o receba na sua condição miserável, que Deus estenda o braço dele e o traga para perto dele, porque ele sabe que perto de Deus, no abraço de Deus, ele estará seguro. E no versículo 17 ele fala: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. O que o salmista está dizendo é: agora que eu tropecei, que eu caí, que eu escorreguei, eu estou um pouco confuso, mas que o Senhor vá corrigindo, consertando, endireitando, mostrando e limpando tudo aquilo que está obscuro, que está confuso, porque eu tenho invocado ao Senhor, que agora, no meu retorno, eu consiga me recuperar, eu consiga me reerguer, eu consiga me levantar, e que aqueles que são os ímpios, que me fizeram cair, e que estão alegres e dizendo, agora ele não se levanta mais. Que o Senhor me levante, não me deixes confundido, endireita o meu caminho, para que eles fiquem confundidos. Por isso que ele fala assim, deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Em outras palavras, que eles calem a boca, de ver que eu, invocando ao Senhor, consegui me levantar, consegui me reerguer, que eles fiquem de boca fechada,
na sepultura. A sepultura é o lugar em que os ímpios moram. Eles vivem na sepultura porque a sepultura é o lugar em que as pessoas estão longe de Deus. Aqui, nós lemos no versículo 8 que o salmista fala: não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Ele está dizendo que Deus não permitiu que ele ficasse o resto da vida caído, mas tirou ele da sepultura e colocou no lugar espaçoso, no lugar tranquilo. Mas os que andam longe de Deus, eles vivem uma vida de morte. O salmista está dizendo que o Senhor não me deixe confundido e endireite o meu caminho, porque eu tenho invocado ao Senhor. E que eles fiquem confundidos de ver como que pode. Nós o enganamos, nós o convidamos a fazer coisas erradas, ele caiu, ele ficou abatido, mas ele voltou a confiar em Deus e agora ele está se reerguendo. O que ele está dizendo aqui é que eles emudeçam na sepultura, que eles fiquem na vida errada deles, que é o caminho da sepultura, e que eles fiquem calados, de verem que o Senhor me levantou. E no versículo 18 ele pede mais uma vez: emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Então esta é a segunda parte do Salmo 31. Do versículo 8 até o versículo 18, o salmista revela que ele chegou a tropeçar, que ele tomou decisões erradas. A sua iniquidade fez com que ele escorregasse e ficasse como vergonha das pessoas, mas ele aqui, no Salmo 31, está relatando o que aconteceu depois, que o Senhor o colocou no lugar seguro. O versículo 8 fala isso: não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Então aqui ele está falando que ele agradece a Deus. Por quê? Porque Deus não permitiu que ele permanecesse o resto da vida mergulhado na desgraça como objeto de vergonha, mas Deus o levantou. E assim também, se você tropeçou, se você caiu, Deus pode lhe levantar, e aí está a importância deste salmo. Você pode fazer essa leitura, dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, no versículo 9. Ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque, o versículo 10, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade. É uma forma de você dizer a Deus: eu fiz coisas erradas, Deus. Mas aqui está uma forma de oração. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Peça pela misericórdia do Senhor da mesma maneira como o salmista fez aqui, no versículo 9 e 10. Ele pediu a misericórdia, ele relatou a sua angústia, ele falou que estava consumido de tristeza nos seus olhos, na sua alma e no seu corpo. Ele confessou que está gasto, que a sua vida estava gasta de tristeza, que os seus anos estavam maus e que a força dele faltava por causa das decisões erradas que ele tomou. Ele disse: foi por causa da minha iniquidade. Essa é uma oração que ensina como se colocar diante de Deus. A última parte está nos versículos 19 até o versículo 24. Esta parte é uma forma de oração que engrandece e honra a Deus. Se você está no momento do triunfo, no momento da vitória, você quer agradecer a Deus, faça essa oração do Salmo 19, do versículo 19 até o versículo 24. Você pode dizer: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Veja que Deus exalta os que temem a Ele, honrando os resultados dos que temem a Ele. E assim as pessoas podem ver que você está sendo bem-sucedido,
na sua casa, na sua família, nos seus negócios e podem dizer: verdadeiramente Deus está com ele. Versículo 20: Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. É isso que Deus faz com os seus filhos. Ele nos esconde no secreto. Ele nos esconde no oculto. Tem inclusive uma canção que fala: Tu és o Deus que nos esconde no secreto. Tu és o Deus que nos guarda no seu oculto. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem, quando ninguém mais me vê, eu não estou só. Tem um hino que fala exatamente isso. Está inspirado nesse versículo. Salmo 31, versículo 20. O Senhor vê. Pode ninguém estar vendo você, mas o Senhor te vê no oculto, no secreto, e Ele te guarda, olha o versículo 20, das intrigas dos homens. Ele te ocultará em um pavilhão da contenda das línguas. Versículo 21, Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. O Senhor nos vê na nossa miséria, mas Ele nos abraça e nos traz para perto do coração dele. Ele alcança a sua misericórdia conosco. Versículo 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, ou seja, apesar disso, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. O versículo 22 nos mostra o salmista contando que ele achava que Deus o havia esquecido, mas quando ele clamou, o Senhor ouviu a sua voz. Deus está pronto para ouvir a sua oração, para ouvir a sua voz. Versículo 23, ele traz o conselho: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Aqueles que são arrogantes, aqueles que fazem o mal, eles vão receber fartamente pelo mal que praticam e que fazem. E todos aqueles que lhe fazem mal, não se preocupe, apenas coloque a sua vida na confiança no Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, porque Ele guardará a ti, Ele guarda os seus fiéis. E o versículo 24 nos fala: vale a pena seguir a Deus. Como Ele nos guarda, então esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Faça todo o seu esforço para ser correto e andar diante de Deus. Quando você confia absolutamente em Deus, quando você entrega todos os seus planos para Deus e pede, como diz o versículo 1, Senhor, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. O salmista aqui, ele pede, ele fala que ele confia no Senhor. E ele pede para que Deus não o deixe confundido, para que ele tome as decisões corretas e exatas e certas para a vida dele. E ele pede que o Senhor o livre pela justiça do Senhor. Então, vale a pena esforçar-se para que você caminhe com Ele e confie nele total e absolutamente. Ao acordar, se você não tem feito isso, comece a fazer a partir de agora. Abrace a Bíblia. Pegue uma Bíblia, abrace a Bíblia e diga: Senhor, Tu és a palavra. Eu abraço a palavra e entrego a minha vida 100% ao Senhor. E eu quero que o Senhor responda e oriente a minha vida em todos os detalhes, porque eu sei que o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para mim e que eu receba o livramento dos meus inimigos, aqueles que andam à nossa volta, parecem que nos querem bem, parecem que são nossos amigos, mas na verdade estão buscando o nosso fracasso,
a nossa queda, a nossa morte e querem nos ver derrubados e longe do lugar espaçoso, que diz o versículo 8, que o Senhor tem para nós. Ele tem esse lugar espaçoso para todo aquele que se esforça, como diz o versículo 24, em seguir a Ele. Esforce a sua vida para seguir a Ele, porque o Senhor estará com todos aqueles que se esforçam para seguir e honrar a Ele.